Jornal Poder e Opinião, primeira edição, de segunda a sexta, de 7h30 às 9h. Na apresentação de Tiago Botelho, aqui na Rádio ZL-ZN. Jornal Poder e Opinião, só aqui na Rádio ZL-ZN. Muito bom dia, começamos mais uma edição do Poder e Opinião, são 7h06 em Manaus e a gente quer desde já convidar você a estar conosco aqui em mais uma edição do nosso jornal que debate os principais assuntos políticos do dia. Esse programa tem aí a transmissão ao vivo aqui pela Rádio ZL-ZN e também pelo site O Poder. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, por favor, entre agora mesmo no nosso canal YouTube, O Poder _ O Poder com, e faça a sua inscrição, ative o sininho e participe todos os dias do melhor conteúdo político da internet aqui no estado do Amazonas. O site O Poder traz também ao vivo todos os dias esta edição do Poder e Opinião de 7 às 9 da manhã. Se você quiser participar, então, do Poder e Opinião, você pode também mandar mensagens, pode ser um áudio com a sua sugestão, o seu comentário aqui dos principais assuntos que a gente está tratando no programa, para o nosso WhatsApp. Anota aí no seu telefone o número do nosso WhatsApp. É o 92994858526. Eu vou repetir para você poder ter tempo aí de anotar no seu aparelho. 92994858526. Participe, é muito importante a sua participação. Lembrando mais uma vez, assine o nosso canal no YouTube, não esqueça, @opodercom, tudo junto. Se inscreva no nosso canal, porque lá todos os dias a gente coloca o melhor conteúdo de política do Brasil e do Amazonas. Hoje, o Poder e Opinião tem a minha apresentação, Álvaro Corado, e análise dos temas aqui pelo professor Ademir Ramos, que já está conosco nos estúdios, e Brian Dalzani, que daqui a pouquinho vai se juntar ao nosso time. Vamos então agora conferir os assuntos dos debates de hoje. Jornal Poder e Opinião, só aqui na Rádio ZL-ZN. Presidente do Brasil, Lula da Silva, causa reação da União Europeia e dos Estados Unidos após discursar em favor da China e da Rússia. A União Europeia diz que não é verdade a afirmação de Lula de que a Ucrânia é responsável também pela guerra. PGR pede prisão e perda de mandato do senador Sérgio Moro por calúnia a ministro do STF. Em conversa gravada por apoiadores durante a eleição, Moro, em tom de brincadeira, sugeriu que o ministro Gilmar Mendes vendia habeas corpus. Depois de apagão em Roraima, deputado federal vai cobrar do governo Lula obras do linhão de Tucuruí, aprovadas ainda no governo Bolsonaro, que até o momento sequer foram iniciadas. Movimento político começa a esquentar a disputa pela Prefeitura de Manaus. O deputado federal Amon Mandel e o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, deputado Roberto Cidade, começaram a circular juntos em agenda oficial com o governador Wilson Lima. 10 amazonenses integram a equipe do governo federal em pastas de destaque na área de educação, economia, saúde e meio ambiente. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre essa participação dos amazonenses no governo Lula. 7h10, vamos conferir agora as manchetes dos principais jornais do país. Poder e Opinião, credibilidade, você encontra aqui. Muito bem, a gente começa aqui falando da Folha de São Paulo, que traz em sua manchete principal, aqui ela traz: Brasil e Rússia têm visão similar, diz chanceler de Putin. Lula recebe Lavrov. Estados Unidos consideram problemáticas as declarações do brasileiro. A gente tem também aqui, Kremlin condena ativista opositor a 25 anos de prisão. PGR denuncia Moro por ilação sobre Gilmar.
E também regra fiscal deve chegar hoje ao Congresso com alterações. Justiça francesa absolve Airbus e Air France por queda de avião em 2009. Da Folha de São Paulo, vamos à Gazeta do Povo, que traz em sua manchete principal, aliás, Folha, Estado de São Paulo. Antes disso, a gente vai ver aqui o Estado de São Paulo, já ia pulando, gente, peço até perdão. Estado de São Paulo traz aqui na sua manchete principal, a mesma, Estados Unidos e União Europeia rebatem Lula, Casa Branca vê propaganda russa e chinesa. Reação ocorreu no dia em que o presidente recebe chanceler russo aqui no Brasil. MST invade fazendas e áreas de pesquisa da Embrapa. Indígenas levam sua arte e história ao MASP, o museu em São Paulo. Justiça francesa absolve Air France e Airbus por tragédia com 228 mortos. Exército e Polícia Federal unificam cadastro e tornam o controle de armas mais rígido. Governo vai taxar lucro de site de apostas em 15% e ganhador em 30%. Essa é a mais nova agora do governo Lula. Daqui a pouquinho também a gente vai tentar falar um pouco sobre esse assunto. Do Estado de São Paulo, nós vamos agora ao Globo, no Rio de Janeiro, que traz em sua manchete principal: Estados Unidos e União Europeia criticam posição de Lula sobre a guerra. No dia em que o presidente recebeu o chanceler da Rússia em Brasília, Casa Branca afirmou que sua postura é profundamente problemática. Já Lavrov elogiou o Brasil. É a neutralidade aí que está sendo questionada do Brasil, que era algo que a gente vinha mantendo até o momento nesse conflito, né? Vamos aí, em 3 dias, PGR denuncia Moro por fala sobre Gilmar. Governo apresenta nova regra fiscal ao Congresso com ajustes de última hora. E tem também republicanos, muda roupagem para se aproximar do Planalto. Móveis do Alvorada alimentam críticas entre Janja e Michele. Olha só a pauta das primeiras damas do Brasil. Empresas emitem 7,2 bi de ações na Bolsa com saída para captar recursos. O negócio está ficando complicado. E aí a gente vai agora ao site Gazeta, aliás, G1, né? Ao G1, e tem aqui na sua manchete principal: atos golpistas. Moraes vota para tornar réus os 100 primeiros denunciados. Entenda os crimes analisados e reflexo para os próximos julgamentos. A surpreendente descoberta de vida na ilha de lixo do Pacífico. Temos também satélite mostra destruição provocada por conflito no Sudão. Temos aqui quem são os primeiros denunciados por invadir as sedes dos 3 poderes. E também Brennan resistiu e disse que era inocente. Saiba como foi a prisão do detido lá em Abu Dhabi. Trabalho escravo, 2.200 pessoas foram resgatadas no campo em 2022. Essas foram manchetes. E aqui tem uma última manchete: Lula dá quase 2 voltas ao mundo e bate recorde de viagens desde a posse. Aí o negócio está começando a complicar também para o Lula em relação à sua agenda internacional. Chefe do Banco Central compara crédito subsidiado a meia entrada no cinema. Próximo destaque, Gazeta do Povo, que tem aqui em sua manchete principal: PGR pede condenação de Moro por calúnia contra Gilmar Mendes. Estados Unidos e União Europeia reagem a declarações de Lula. E MST invade terras. Moraes vota para tornar réus 100 denunciados por atos de 8 de janeiro. Se Lula não fizer ajustes, Lira ameaça votar revogação de decretos sobre o marco do saneamento. Pressa no projeto das fake news é fatal para a liberdade de expressão. Rússia acena para Lula com vaga improvável no Conselho de Segurança da ONU. Essas foram as manchetes aí do Gazeta do Povo. E agora vamos à CNN, né, que traz aqui na sua manchete principal: defesas citam denúncias genéricas e incompetência do STF em casos
do 8 de janeiro. Moraes vota a favor de tornar réus sem denunciados por atos de 8 de janeiro. Em busca da liberdade, Anderson Torres entrega a senha de e-mails e de celular pessoal à PGR. Texto da regra fiscal será critério para Lira definir relator do projeto na Câmara. Estados Unidos e União Europeia criticam declarações de Lula sobre guerra na Ucrânia. Kremlin diz que plano do Brasil para a guerra na Ucrânia merece atenção. Adoção de tecnologias por empresas brasileiras sobe 8,5% em 2022. Carmen Lúcia é definida como relatora da denúncia contra Moro por calúnia. Essas foram as manchetes e agora o site opoder.com, e a gente já pede que você desde hoje comece a acompanhar as notícias do site opoder.com, o principal site de política aqui do estado do Amazonas. Volta de pagamento de penduricalhos a juízes pode custar 1 bilhão aos cofres públicos. Temos ainda correição em São Gabriel da Cachoeira. Terá presença do Corregedor Nacional de Justiça. O que será que está acontecendo lá no Judiciário em São Gabriel, né? Governo de São Paulo presta homenagens a agentes que atuaram em São Sebastião e em missão na Turquia. CPMI de 8 de janeiro recebe mais 2 assinaturas. E PGR pede prisão de Moro por juiz dizer que Gilmar Mendes vende habeas corpus. Essas foram as manchetes aqui presentes no seu site opoder.com de hoje. São 7h17. A gente vai fazer agora um breve intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente conta com a sua participação para acompanhar os principais debates políticos do dia conosco aqui. Poder. Rádio Palmeira FM 102.1 em Manacapuru e Rádio Logos FM 87.9 em Manaus.
Estamos de volta, são 7 horas e 21 minutos em Manaus, com o Poder Opinião desta terça-feira, dia 18 de abril de 2023. E mais uma vez, a gente convida você que ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube para entrar agora mesmo no canal O Poder Com, tudo junto, no YouTube. Faça a sua inscrição, ative o sininho, as notificações, para que você seja notificado ao vivo de todos os conteúdos em primeira mão que serão transmitidos no nosso canal O Poder no YouTube. Muito bem, olha, se você quiser participar do Poder e Opinião, também mande aí um áudio para o nosso WhatsApp. O número é o 92994858526. Não deixe de participar com suas sugestões, suas opiniões, só mandar um áudio aí para a gente, a nossa produção com certeza aqui vai encaminhar, é muito importante a sua participação. Vamos então ao primeiro debate desta manhã. A União Europeia se pronunciou oficialmente nesta segunda-feira sobre as declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que apontou tanto Rússia quanto Ucrânia como responsáveis pela guerra iniciada no ano passado, além de culpar as potências ocidentais, no caso Estados Unidos, pelo prolongamento do conflito. A gente tem o vídeo do Peter Stano, que é porta-voz principal para assuntos externos da União Europeia, que afirmou que a Rússia é a única responsável pela escalada de violência no leste europeu. O porta-voz também destacou as críticas de Lula sobre as ações do Ocidente em relação à guerra. Ele também lembrou que o Brasil fez parte dos 143 países que condenaram a invasão na Ucrânia e pediram pelo fim das hostilidades dentro do ambiente das Nações Unidas. A gente tem já o vídeo aí pronto, produção, para a gente colocar aí no ar. Não, esse é o do Moro, essa é a próxima pauta. Bom, professor, vamos começar a comentar aí, já que a gente não conseguiu rodar o vídeo. O que o senhor acha dessa situação, professor? Eu me dediquei essa semana a pensar um pouco essa questão da América Latina, pensar sobretudo esta relação internacional do Brasil. A disputa é bastante complexa, mas nós temos dois marcos para entender. Primeiro eu vou falar do Brasil. Nós estamos falando, a referência do Lula é, sem dúvida alguma, Getúlio Vargas. Tá? Nós estamos vivendo aquele momento pós-guerra, 30, 40, momento do governo do Getúlio, que nós estávamos entre a Cruz e a Caldeirinho. Então, é importante pensar, mas o Getúlio soube muito bem trabalhar a questão da competência e habilidade política. Nesse momento agora, não é uma questão do Lula ou não Lula, é uma questão do continente latino-americano. O Zelensky já esteve, inclusive, no plenário do Chile. Ele falou no plenário do Chile, o Zelensky, tá? Pedindo apoio do governo chileno nesse sentido. A Managua já se manifestou favorável também à Ucrânia. O secretário agora da Rússia esteve na América Latina, ele não veio especialmente para o Brasil. Ele esteve em Cuba, ele esteve na Venezuela, ele esteve na Nicarágua, esteve no Brasil também, discutindo isso. Quer dizer, há um interesse muito grande sobre a América Latina nesse momento. Por quê? Isso que é importante pensar. Por que tanto os Estados Unidos, a China e a Rússia estão interessados na América Latina? Não é Lula ou contra Lula, ou Brasil ou contra o Brasil. Não, é a América Latina como um todo. Essa América do Sul toda que está sendo disputada. Porque nós temos as tais riquezas naturais que eles precisam. Eles precisam dessas riquezas naturais, sobretudo a questão mineral. Tá? Por isso, agora, por outro lado também, o que está em jogo, colegas, é a análise de conjuntura. Como é que o governo brasileiro e os governos latino-americanos estão analisando a conjuntura para intervir nesse processo? E nós temos uma tradição na diplomacia brasileira. Nós somos marcados por dois
por duas máximas. Primeiro, é o nosso pragmatismo quanto à questão comercial. E segundo, ambivalência quanto à questão política. É isso que nós estamos trabalhando até aqui. Por exemplo, o Brasil se pronunciou no Fórum das Nações, né, contra a Rússia, tá? Em favor da paz. Está lá o posicionamento claro do Brasil. O Brasil, ao mesmo tempo, agora recebeu o ministro da Rússia no Brasil e também manifestou o seu apoio em favor da paz. Então, eu queria fazer uma pequena síntese sobre isso. A gente vai voltar a falar. Primeiro, sobre a importância da América Latina para o mundo, porque o capitalismo esgotou as suas riquezas na Europa, nos Estados Unidos, e aí a China precisa também de todo o campo do Brasil e do mineral brasileiro também. O Brasil precisa também do mineral chinês para cá, para a nossa agricultura. A China precisa também, e o Brasil precisa vender. Então, esta é a questão pragmática. A ambivalência está em que o Brasil vem pleiteando há muito tempo um assento no Conselho de Segurança da ONU. Então, veja como está o tabuleiro. Nós temos uma questão política que nos remete para o cenário internacional, que é o Conselho de Segurança da ONU. Segundo, a questão das trocas comerciais. E terceiro, sobretudo, é a soberania do nosso país. Então, nós temos pontos a discutir. E o que pesa é o seguinte, nós estamos discutindo uma política pós-Guerra Fria. Por isso que eu falei do Getúlio. Nós estamos falando na década de 30, 40, com Getúlio, logo após a Segunda Guerra Mundial, veio toda a força dos Estados Unidos no sentido daquela economia do bem-estar social, tá? Que aí o capitalismo se fortaleceu a partir da Segunda Guerra Mundial. O Getúlio estava nesse contexto e conseguiu trazer benefício para o Brasil, que foi a siderúrgica, investimento na siderurgia. Então, esse é o contexto que nós devemos pensar. Então, nós estamos hoje, voltando, a Getúlio após a Segunda Guerra Mundial. E agora nós estamos após a Guerra Fria, após a pandemia e no contexto de guerra entre a Rússia e a Ucrânia. E nós temos a China como poderio de força, nós temos interesses comerciais, nós temos a força dos Estados Unidos na América Latina e nós temos, sobretudo, o poder soberano. Agora, é preciso levar em consideração, 20 anos atrás, o que é que os Estados Unidos têm feito na América Latina? O que foi que eles fizeram além da promoção dos golpes? E aí começa o quê? A China cresceu na América Latina, o capital chinês na América Latina é vultoso, a Rússia cresceu na América Latina. Você vê que nós estamos aqui no Amazonas, na fronteira com Roraima nós temos Venezuela. Está lá uma disputa muito grande, China e Inglaterra por interesse de petróleo. E o capital chinês investindo na Venezuela e o capital russo investindo na Venezuela. Abandono dos americanos na América Latina e agora eles estão sentindo o impacto e a importância do nosso capital mineral, extrativista, capital agrícola que nós temos, e o Brasil está na negociação em busca de TI, de tecnologia da informação, para incrementar e dinamizar a sua indústria e, ao mesmo tempo, vender o seu produto no mercado internacional. Isso é pragmatismo em ambivalência. E tem um dado também técnico, só um pouquinho, um dado técnico que eu gosto muito, que é a questão da diplomacia, que passa pela análise do discurso. A questão linguística. Vocês estão vendo como é a diplomacia. Os Estados Unidos agrediu o Brasil. Agrediu quando diz que o Lula está fazendo propaganda russa. Isso é uma agressão na diplomacia. Propaganda russa, reduziu o presidente da República no garoto propaganda da Rússia, isso é uma agressão. E, ao mesmo tempo, por outro lado também, pensar uma tradução, não sei se foi bem feita ou mal feita, mas dizer que o Brasil está alinhado com a Rússia numa tradução, ou é análogo à Rússia em termos de posicionamento, ou qual foi outra
É questão de tradução, é questão de linguística. Isso tudo passa pela diplomacia, pela análise do discurso e pela ambivalência da política no cenário internacional. Brian Dalzoni, eu consigo enxergar, Brian, que há vários aspectos. O professor levantou aqui aspectos históricos e tudo, e tem um aspecto, obviamente, geopolítico. Quando a gente vê países, né, que tem, digamos assim, uma raiz no comunismo, naquelas revoluções socialistas, todos se unindo, né? Você tem a Rússia, você tem a China e agora essa força, né, na América Latina, que também é ligada à esquerda. E do outro lado você tem toda uma União Europeia, né, que está começando a reagir, né? União Europeia, Estados Unidos, no que pese, né, boa parte dos governos europeus hoje, a gente cita como exemplo para Portugal, né, que está tendo uma reação muito grande da comunidade por conta das declarações da guerra, mas o governo lá, ele é um governo de esquerda, né? E já tem dito em várias entrevistas que não tem nada a ver, que o Lula pode falar o que ele quiser, que ele vai ser recebido lá em Portugal, e já estão prometendo manifestação e tudo mais. A direita não, o bolsonarismo lá brasileiro... Não existe bolsonarismo lá, professor. Já está se mobilizando para o enfrentamento com Começa os rótulos lá, bolsonarismo em Portugal, olha só. Sim, tem brasileiros em Portugal que votam. Pare com isso, isso é o parlamento português. Veja, se o Lula, começar pela fala do professor, se a fala do porta-voz da Casa Branca foi uma agressão ao presidente Lula, quanto mais o que o Lula falou em relação aos Estados Unidos, né? Está aqui no G1 de anteontem. Lula diz que Estados Unidos e Europa prolongam a guerra na Ucrânia. Os Estados Unidos têm toda a razão de reagir a uma fala dessa, uma vez que o presidente de um país importante, que é o Brasil, está colocando como o país mais importante do mundo, vamos lá, né, que é os Estados Unidos, mais poderoso do mundo, como um dos patrocinadores daquilo que está acontecendo ali entre a Rússia e a Ucrânia. E da mesma forma, evidentemente, que a União Europeia iria reagir em relação a essa fala, né? Mas, para mim, essa fala aqui já é profundamente problemática, mas nem se compara a que ele diz, abre aspas, decisão da guerra foi tomada por 2 países. Espera lá um pouquinho, né? Espera lá um pouquinho, meu rei. Ontem eu comentei um pouquinho sobre isso aqui. Nem era pauta, mas foi tão absurda que eu resolvi trazer como destaque. Todos nós, ninguém aqui tem amnésia. Todos nós vimos, né, quando isso começou. E aí, até a boa surpresa, o Zelensky, que era um humorista que se tornou presidente da República, e ali teve aquele enorme desafio de tentar mediar uma conversa com o presidente Putin, né? E você tem gravado pronunciamentos dele para a nação, dizendo que ele tentou contactar o presidente tal, mas só sobrou silêncio. Assim como nós também lembramos daquele vídeo do Putin dizendo que ordenou uma operação, que visa não sei o que, que foi o início da guerra. Então, o presidente do Brasil dizer que a decisão de guerra foi tomada por 2 países, isso não é verdade, do ponto de vista histórico, né? E aí a grande questão que se coloca é a seguinte, Álvaro. O presidente da República está vindo com essa narrativa de que nós precisamos criar um bloco de países que nada tem a ver com a guerra para nós tentarmos falar da paz total. Veja, depois dessa viagem dele para a China, ele já demonstrou, tanto para os Estados Unidos quanto para a União Europeia, que a postura dele não é a mais neutra possível. Pois é, isso que eu queria falar, levantar para vocês essa questão da neutralidade, porque isso é um quesito da diplomacia brasileira que é definido enquanto nação. Isso não compete ao Lula, ao Bolsonaro quebrar, né? Porque isso é uma conduta de nação, né? O Congresso Nacional, o Conselho Nacional de Segurança, né? A própria diplomacia brasileira sempre definiram a neutralidade como a posição do Brasil em relação às questões internacionais. A prova disso, né, que houve aquele pedido para compra de munição,
foi negado, né? Quer dizer, então são coisas que, numa guerra, a gente está falando aqui de propaganda também, né? Você tem os dois lados. Os dois lados ali estão defendendo o seu ponto de vista. A questão, no meu entendimento, não é nem quem tem culpa, quem começou a guerra, quem não começou, né? A questão toda é a seguinte: o Lula tinha o direito de colocar o Brasil nessa posição enquanto nação, quer dizer, a gente que vinha conduzindo o nosso papel do ponto de vista geopolítico de neutralidade, essa que é a questão, professor, porque eu acho que o Brasil não precisava assumir nenhum lado, a gente ia muito bem. Olha, eu quero lembrar aqui que no meio dessa guerra, o Bolsonaro pegou um avião e foi à Rússia negociar a compra dos fertilizantes, todo mundo lembra disso, Sim. né? Com todas as críticas que a gente possa ter ao Bolsonaro, você não viu uma declaração dele comprometendo a neutralidade brasileira, no que pese que o ato dele de pegar um avião e ir à Rússia pudesse ter sido interpretado como uma ação de quebra de neutralidade, né? Quer dizer, ele conseguiu naquele momento conduzir uma questão estratégica para o Brasil, que era a questão do fertilizante, e, ao mesmo tempo, manter, no meu entendimento, manter a neutralidade. Ele em nenhum momento fez qualquer tipo de declaração. Não estou dizendo que o Bolsonaro é melhor que o Lula, só que eu acho que são posturas diferentes. O Lula poderia ter ido à China negociar todos os acordos tecnológicos, comerciais, até de segurança, como eu vi recente uma reunião lá do pessoal da Polícia Federal. Eu não vejo problema. A China é uma grande nação. A gente tem que conversar com eles. Nosso maior parceiro comercial. A gente tem que conversar com eles, ninguém está negando claro. isso, né? Eu acho que nenhum governo, o próprio governo Bolsonaro, tinha uma relação boa com a China. Não se trata disso. A questão é você avançar numa agenda de guerra internacional que nada contribui para, digamos assim, a estabilidade, né? Concordo com o professor, nós estamos, do ponto de vista estratégico, nós estamos naquele mapa da guerra, né? Nós estamos numa posição estratégica. Mas será que competia ali ao Lula essa... Só deixa eu concluir o raciocínio, o professor lhe passa a palavra. E aí, pegando esse gancho que o Álvaro colocou. Eu acho, cada vez mais, principalmente depois dessa última viagem, que existe uma neutralidade de direito, porque nós temos representantes na ONU, e ali os embaixadores... Você vê os discursos, né? Oficiais, que o professor citou, né? Assinando os acordos, vão né? seguir a linha, só que você tem o chefe de Estado brasileiro em uma postura um tanto desassociada dos embaixadores nas Nações Unidas, ao ponto que talvez se crie uma neutralidade que eu chamaria de um tanto teórica e a prática do chefe de Estado. Quando você vê essa dissociação, isso faz com que as falas do representante da Casa Branca e do representante da União Europeia venham aí e falem o que eles falaram. Por quê? Porque você tem uma neutralidade no papel, né? E aí, até parabenizar os diplomatas brasileiros que, de fato, sabem representar bem a sua função. Ao mesmo tempo, você vê um presidente da República muito inclinado, sob ponto de vista ideológico, isso aí, né, a fazer acenos muito contundentes à Rússia, à China, né, e tornando ali o Brasil meio ambíguo na sua posição diplomática. Eu acho que esse que é o problema. Acho que a diplomacia brasileira está seguindo uma regra básica latina e romana. Se queres a paz, te prepara para a guerra. Então, o Lula e a diplomacia brasileira, inclusive o embaixador ontem foi cirúrgico, disse: nós estamos falando sobre paz e nós buscamos a paz. A neutralidade está traduzida em dois dígitos, vamos dizer assim, em dois ditos, que é o pragmatismo da política brasileira, que vem desde os tempos de Rio Branco, né? O pragmatismo e a ambivalência. A ambivalência. O discurso político é ambivalente. Isso está na máxima weberiana. Então, é importante o Lula trabalhando nessa direção e colocando o Brasil nesse cenário nacional. O que é que nós queremos? Nós queremos
afirmar o Brasil no cenário nacional com acordos internacionais, como nós fizemos com a China agora. Ainda é pouco. Nós poderíamos ter conseguido muito mais ainda. Agora, e enquanto o Lula se pronuncia de um lado, vamos dizer assim, o Lula está mordendo de um lado, a diplomacia brasileira sopra de um outro. Vocês estão vendo isso. Isso é toda uma estratégia política. Por outro lado, não sejamos ingênuos, que a viagem do Lula provocou uma tensão muito grande em relação aos Estados Unidos do Brasil. Não queiram saber o que está circulando a inteligência por trás, porque o Lula respondeu, o Lula deixou passar, dizendo que ninguém vai interferir na decisão do Brasil em relação à China. O que é que se deduz daí? A gente pode deduzir que por trás dessa viagem, só em anunciar a viagem para a China, o governo brasileiro deve ter sofrido todo tipo de pressão. Então, nós temos que pensar essa questão da inteligência. E tem um detalhe, professor, que quando o senhor fala de China, que é Taiwan, que é uma outra confusão. Outro problema de tensão, porque é pró-americana e, ao mesmo tempo, a China tem interesse e controle e vigilância sobre aquele território. Então, veja como é que é complexa essa posição do Brasil nesse momento. E eu acho que nós não precisamos estar no meio desse conflito, né? É óbvio que a China está buscando se aproximar do Brasil nesse momento para mostrar que tem uma posição estratégica em relação aos Estados Unidos, do ponto de vista de uma possibilidade de conflito, né? Agora, será que nós temos interesse em ser digamos assim, essa possibilidade de território para a China num possível conflito com os Estados Unidos? Essa é a questão. Esse é o quarto item que eu chamei a atenção, a questão do poder soberano. Isto é, será que os brasileiros estão interessados em embarcar nessa canoa? Exatamente. Essa é uma pergunta que está nos itens. E eu acho que não está. Eu acho que essa é a questão. O Brasil é um país de paz. Então, assim, veja, a gente tem que ter o melhor da China, tem que ter o melhor dos Estados Unidos, tem que ter o melhor da Europa, da Rússia, de quem quiser, né? Mas o melhor, a gente não tem por que comprar brigas, porque nós não somos assim grandes potências. Mas nós não estamos comprando briga. Mas de alguma maneira não estamos o Lula, comprando briga. Ninguém pediu para ele fazer isso. Ele se proclamou como uma espécie de dono de Nobel da Paz para lidar com isso. Não estamos. Eu acho que assim. Ele arrogou para si. Ninguém pediu isso dele. O que está em disputa é a América Latina. O que é que está acontecendo? A questão ideológica agora, vamos centrar a questão ideológica. A questão ideológica é que os intelectuais da América Latina ainda pensam como a partir da década de 50 para cá. Guerrilheiros do comunismo. Não, ainda estão pensando assim mesmo. Nós não temos uma resposta ainda. Quer dizer, veja aí como é que está a Nicarágua. O que é que está se pensando sobre a Nicarágua? O Brasil não tem um posicionamento sobre a Nicarágua. O Brasil não tem um posicionamento crítico sobre a Venezuela. Quer dizer, nós do Brasil também, os intelectuais. Por quê? Porque há um divórcio entre a política e a academia. Pois é, eu concordo com o senhor, mas eu diria o seguinte, professor, eu acho que tem uma dificuldade do governo Lula, e eu acho que eu embarco um pouco naquilo que o Brian falou agora, nessa visão de transformar a pauta ideológica do partido que o Lula representa na pauta nacional. Eu acho que há uma dissociação de fato aí, né? Porque, veja, o Brasil, vou repetir mais uma vez, o Brasil nunca apoiou, por exemplo, o que acontece na Venezuela. Mas o governo Lula, que vamos dizer assim, está no comando político do país, apoia. Né? E defende, chama aquilo de democracia, que só está acontecendo aquilo porque está sofrendo sanções econômicas, enfim, faz uma série de defesas. E da mesma forma com a Nicarágua, né? O Lula, por decisão particular, não assinou aquele manifesto. Acho que nós temos que separar o joio do trigo. Mas agora, é isso, professor. Nós não podemos misturar as questões internas da América Latina com a questão da geopolítica internacional. Mas tem tudo a ver, não dá para pensar mas assim. Tem tudo a ver, porque professor. se nós entrarmos nessa canoa, nós vamos nos dividir. Nós temos que pensar a América Latina. O Brasil está se afirmando na América Latina. Professor, vamos passar o bloco. Quando voltar, o senhor continua o seu raciocínio, porque a gente já está com 7 horas e 45 minutos. A gente faz um breve intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta debatendo aí mais um pouco sobre esse assunto. Não sai daí você. Poder
LZN, Rádio Palmeira FM 102.1 em Manacapuru e Rádio Logos FM 87.9 em Manaus. LZN, ZLZN, a rádio mais popular do Brasil. No Vitória. O Poder e Opinião, primeira edição, de segunda a sexta, de 7h30 às 9h. Na apresentação de Tiago Botelho, aqui na Rádio ZLZN. Opinião, credibilidade, você encontra aqui. Vamos lá. Muito bem, estamos de volta, são 7h47 e a gente debatendo aqui no Poder e Opinião de hoje essas declarações do presidente Lula da Silva lá na China, falando diretamente sobre o conflito entre Ucrânia e a Rússia. Bom, a gente obviamente tem aqui posições que demonstram um cenário, obviamente, de conflitos e interesses, professor. Agora, a questão que se põe é o seguinte: por que o Brasil, o brasileiro, tem que estar preocupado com isso? Há motivos para se debater isso aqui no Brasil? Ótimo. Isso deveria ser assunto, inclusive, como diria o meu amigo Rui Brito, que está lá em Parintins, deveria ser assunto para o jardim de infância. Porque nós estamos no cenário internacional e, sobretudo, no contexto da globalização. O que afeta, o que decide a comunidade europeia, afeta a gente aqui. Então, é importante que nós, agente político, nós analistas, nós estudiosos, e você, cidadão, esteja ligado, porque, conforme o nosso dito aqui, informação é poder. O Brasil depende da Rússia em mais de 50% do potássio. É uma vergonha para nós brasileiros. Tendo potássio. É uma vergonha para nós brasileiros, porque nós temos uma província mineral tão grande e não temos investimento. Tá? Até hoje não conseguiram sentar com os Mura, com o povo Mura em Altazes, para discutir os termos de viabilidade de uma usina de potássio no território lá. Até hoje não se fez isso. Conversa-se com os agricultores, conversa não sei com quem, mas não senta com os índios para negociar. Nós dependemos do diesel também. Diesel que vem da Rússia para nós. O trigo. Quer dizer, nós temos uma relação internacional de dependência estruturante no mundo todo. Para a China, nós vendemos o nosso minério extrativista do Pará, lá de Carajás. Veja só, na Amazônia, lembra disso. Nós temos 2 polos produtivos de grande importância do Brasil e na Amazônia, que é o polo da Zona Franca de Manaus, com 22 bilhões de dólares por ano, e nós temos o polo de Carajás. Olha só a importância que tem isso para o mercado. A diferença é que um é uma indústria e o outro é extrativismo, tem prazo para acabar, 50 anos. Então nós temos que pensar aqui, agora e o futuro. A soja, para onde vai? Para a Europa. Também vai para a China. A China tem interesse também. Os Estados Unidos têm interesse aqui, inclusive com base militar na Amazônia,
Letícia, afirmo os Estados Unidos tem uma base militar da colônia na porta de Tabatinga, aqui no Rio Solimões. Colômbia, né? Na Colômbia. E tem lá em Alcântara também, no Maranhão. Quer dizer, de cabo a rabo nós estamos fechados aqui. Estados Unidos tem toda uma máquina voltada para cá. Em termos de agricultura, é o primeiro do mundo, nós somos o segundo. Quer dizer, tudo isso afeta a nossa economia mundial. E tem mais ainda. Tem o controle determinante do Fundo Monetário Internacional. O fundo já ditou que até o final do ano nosso crescimento é de 0,9%. Quer dizer, já é uma visão linear. Já está determinado o crescimento do Brasil. E já tem uma previsão até 2025. Quer dizer, uma visão profundamente linear sobre a economia no mundo todo. Quer dizer, isso deixa qualquer país engessado. Inclusive, dificulta a nossa negociação no cenário internacional, porque o Fundo Monetário disse que nós vamos crescer somente 0,9%. Então, eu queria chamar a atenção disso, a importância dessa discussão para todos nós. Você, cidadão, eu, cidadão, temos interesse nisso. E, sobretudo, nós na Amazônia. Na Amazônia, meu caro Álvaro, que é uma cobiça internacional, como dizia o nosso querido professor Arthur César Ferreira Reis. A cobiça internacional sobre a Amazônia se torna cada mais aguda. É a China interessada em fiscalizar e mapear a Amazônia. E por isso que eu disse aqui e continuo dizendo, qualquer ação de monitoramento da Amazônia tem que passar pela academia, pelo Instituto Nacional. Isso é questão de soberania. É a ciência brasileira que está em jogo. Os Estados Unidos também. Nós temos um radar aqui em Manaus, controlado pelos Estados Unidos, do Brasil também. Nós temos a Rússia, que está aqui na fronteira com a Venezuela. Nós temos os Estados Unidos, que está na Colômbia e presente aqui na Amazônia, e bancando projeto em áreas indígenas. Então, moçada, vamos despertar. É hora de começar a pensar o Brasil no mundo e a Amazônia no cenário internacional. Por isso que a gente chama a atenção. Não vamos só ficar na boca do cofre da fazenda conferindo o tostão que cai. Vamos pensar o mundo em movimento. E isso faz bem para todos nós, porque a gente possibilita o poder soberano e a participação e, sobretudo, a cidadania do brasileiro e do amazônico. Braia Donzoni. Essa é uma grande pergunta, né? Eu seria um pouco mais sucinto que o meu colega professor. Eu diria que se importar com as questões da nossa relação, das nossas relações internacionais, é entender um pouco da importância do Brasil para o mundo. O Brasil é um grande país, é um país gigante, é um país com uma história, é um país com uma economia pujante, né? É um país que dá e já deu grandes contribuições, seja de maneira ativa, ou seja de maneira pragmática para o mundo. Essa é a importância do Brasil. É um grande país que passou pela monarquia, passou pela república, está aí na república agora com mais de 100 anos, e tem uma importância para o mundo, uma contribuição a dar para o mundo. Estamos entre as 10 economias principais do planeta, né? Sobre ainda a questão diplomática, é necessário entender, e eu vejo e sempre vi assim, que a ideologia é uma coisa para a política interna. Na política interna, a ideologia está aí, você briga pelo poder, os partidos estão aí, isso é natural. Quando se trata das nossas relações internacionais, é necessário existir de fato, e não de maneira teórica, esse pragmatismo. Quando o Lula viaja, Álvaro, no presidencialismo, a gente tem que lembrar que há uma fusão de dois cargos, o chefe de Estado e o chefe de governo, diferente do parlamentarismo. Quando o presidente da República sai do país, uma dessas funções fica com o seu vice-presidente, que é ele chefia o governo. Quem está na China ou nos Estados Unidos ou em qualquer que seja o país, ele está como chefe de Estado. Então não é mais o governo que ele representa simplesmente, é o Estado brasileiro. E isso é uma grande responsabilidade. E aí a gente não pode deixar, e o problema dessa viagem do presidente, me parece que o William Vac tem um artigo aqui na CNN que resumiu muito bem. Lula inaugurou uma política externa que se diz neutra, mas que tem lado. Infelizmente, para os Estados Unidos, que é o país mais poderoso do mundo, e para
a União Europeia, que é o bloco de países mais importante da Europa, a sensação que o chefe de Estado brasileiro passou é que ele tem uma tendência ideológica e que ele criticou o G7. Exatamente. Ele criticou o G7. Então a grande... falou do BRICS e tal, mas criticou o G7. Eu tenho certeza que ele vai conversar com o seu Itamaraty para ver o que se pode fazer. Mas, infelizmente, para expoentes mundiais como os Estados Unidos e como a União Europeia, passou-se a impressão que ele está disposto a fazer uma política internacional, pelo menos com uma das bases nessa linha ideológica, né? E isso é um pouco problemático. Eu acho que ele ultrapassou um pouco, ele tem que voltar um pouco mais para a nossa tradição, que o professor muito bem explicou, que é o pragmatismo. Eu queria chamar a atenção da guerra de narrativas. É guerra de narrativas, muito bem colocado em termos de estratégia. Na verdade, é uma tática, né? Nós temos que discutir as questões internas aqui, né? As questões do discurso de ódio, aqui são coisas internas. Lá temos que fora... discutir a questão da América Latina, é o nosso fórum. Mas quando se trata de discutir o cenário internacional, é outro cenário. Tá? E aí eu vejo a guerra de narrativa, a pressão que o Brasil, sobretudo o Lula, está sofrendo da inteligência americana. E não sejamos ingênuos, está em disputa também a questão da indústria bélica. A indústria bélica. Sabe qual foi a proposta dos Estados Unidos para a América Latina? Que os países latino-americanos entregassem os armamentos russos para a Ucrânia, para guerrear contra a Rússia. Ninguém se submeteu a essa ordem dos Estados Unidos. E os Estados Unidos queria substituir, que chamou de sucata, esses instrumentos bélicos de guerra por instrumentos novos, revolucionários americanos. Ninguém, até a Colômbia, que é aliada aos Estados Unidos, não entregou armas. E estão putos com o Brasil, porque o Brasil não entregou, não entregou as balas, a munição para guerrear. Eles queriam pegar... Olha a indústria bélica americana. Então, não sejamos ingênuos. Tem uma disputa de narrativa, tem inteligência, tem pressão e tem indústria bélica mobilizando esse mercado internacional. Como eu falei, né? Eu acho que o principal aí não é essa disputa, e a gente sabe que existe entre eles, é saber se o Brasil tem interesse e deveria estar se colocando em determinado cenário de protagonismo nessa discussão. Isso é importante. Não sabemos a dimensão. O Lula está fazendo algo que, no meu entendimento... Depois dessa viagem, não sabemos, ele não pode... Para mim, ele perdeu as condições para o mundo... falar de neutralidade. De falar desse grupo. Neutralidade se traduz em pragmatismo e ambivalência. Professor, mas o líder mundial, mesmo que não haja um ato... É isso que eu estou querendo lhe dizer. Ainda que não haja um ato, vamos dizer, diplomático nesse sentido... De direito, né? Quando você fala... você assume para si um discurso de um dos lados... Você está tomando partido. Na verdade, não existe neutralidade, né? Não, mas... Peraí. É o papo fora. Não, mas aí é filosofia. É direita, né? E se a direita toda querendo se afirmar... Professor, mas aí é filosofia. Não tem neutralidade. Estados Unidos é neutro? Não é neutro. Mas não é. Quem é neutro? Brasil é neutro? Não, o Brasil é pragmático e ambivalente. Mas é pragmático no seu e ainda que não seja neutro, e ambivalente. Bate e sopra. Mas ainda que não seja neutro, professor, ele tem que combinar com a nação brasileira se é isso que nós queremos. Isso é outro item também, que tem que passar por uma discussão. Congresso Nacional. A Comissão Internacional. Tem que sentar com a gente e discutir se a gente quer entrar em guerra. Internacional, que faz parte o deputado Átila Lins, que já faz muito tempo, ele é membro dessa comissão, tem que puxar uma discussão no Senado para a matéria. E aí concordo plenamente. Entendeu? Mas não sejamos ingênuos, a indústria bélica, não tem dúvida disso. A neutralidade não existe, isso é papo da direita. O que existe, na verdade, é uma ação pragmática, ambivalente, e o Brasil tem interesse de ser aceito permanente. Neutralidade não é papo de direita. Na Comissão de Segurança
segurança da ONU. Aí assim que nós Olha, estamos professor, querendo o senhor muitos está anos. demais, o senhor está demais. O senhor disse que tem o bolsonarismo em Portugal. Claro, ora, pô, ora. E agora está dizendo que a neutralidade diplomática foi criada pela direita. Não existe Não isso, estou dizendo professor. que foi criada. Eu acho o seguinte, uma postura. para encerrar a minha parte, eu acho que nós vamos ter que aguardar para ver as consequências diplomáticas dessa viagem. Nós tivemos duas fortes Tá manifestações. maior reação Não, no mundo inteiro fortes hoje. reações. Você fortes viu? reações. Hoje, né? Diferente. Fortes reações. O Lula calou-se. Mas vamos ver. O Lula Deve calou-se. até cancelar a E ida agora, dele a Portugal. Vamos ver. Tanto que o Serguei veio aqui, foi tudo, a diplomacia toda trabalhou, fez os acordos e tudo. Aí tem a questão semântica, né? A questão linguística que veio à baila. A tradução. O Lula muito puto, Não, se ele porque o Lula aparecesse- falava em português e o cara cortava o Lula e falava em inglês. Ele já tem foto pública dele juntos, do representante? Ah, tem que ter. Não vi foto Pois do Lula é. com o Serguei. Não houve. Não houve. Não houve. Foi Talvez tudo já fechado ao almoço. seja Quer dizer, veja só, recuo veja só que bem diferente do para a Bolsonaro, imagem o no Lula mundo. recuou e ficou no seu cantinho É isso e a que- diplomacia avançou. Eu acredito nisso. Que é bom, é o melhor. Que é, É o melhor pra todos aquilo nós, que a né? gente falou. É. Né? Você não está dizendo que você não tem que sentar com a Rússia, com a China. Nós estamos falando de grandes potências mundiais e a gente precisa fazer uma divisão entre as necessidades de um país como o Brasil, de ter relações comerciais com essas nações e da gente comprar a briga dessas nações. Essa é a diferença que a diplomacia faz e que o Lula não fez. Essa é a discussão. Esse é um ponto. O outro ponto é saber, a partir do momento que ele não faz essa diferença, é saber se ele está representando o interesse da nação ou o interesse, vamos dizer, Sabe de... qual é a minha preocupação? Não. Se o Lula tem o Lula, a diplomacia, sobretudo o Lula, pegando aquele conceito do presidencialismo que você colocou muito bem, governo, Estado, se o Lula terá essa musculatura de competência e habilidade para o tratamento dessa questão. A pergunta que se faz é essa: o Brasil está capacitado para um clube da paz? Essa é uma questão que está em pauta. Bom, gente, são 8h02. A gente vai fazer agora um breve intervalo. Depois a gente volta falando do pedido de prisão de Sérgio Moro. Você não sai daí. Poder e opinião. Credibilidade. Você encontra aqui. Opiniões.
8h06, estamos de volta direto dos estúdios da Rádio ZLZN para todo o Brasil pela internet, e você não pode deixar de acompanhar o conteúdo do site upoder.com e do canal O Poder no YouTube. Acesse agora o seu YouTube e digite ali @upoder.com, tudo junto, faça a sua inscrição no canal, ative o sininho para que você seja notificado das nossas transmissões ao vivo com os principais assuntos de política do Brasil e aqui da região norte. Se você quer participar conosco também, mande um áudio para o nosso WhatsApp, o número é 92994858526. Vou repetir, 92994858526. Nesta segunda-feira, a Procuradoria-Geral da República denunciou e pediu a condenação à prisão do senador Sérgio Moro. Pediu também a perda do mandato, né, por calúnia contra o ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal. A informação da denúncia foi noticiada pelo jornal Folha de São Paulo. O documento é assinado pela vice-procuradora da República, Lindora Maria Araújo, e se baseia em vídeo em que Moro, de forma graciosa ali, aparece falando em comprar habeas corpus, né, citando ali o ministro Gilmar Mendes. Vamos conferir aí o vídeo que viralizou nas redes sociais. Para comprar um habeas corpus no Gilmar Mendes. Pois é, por conta desse vídeo aí, a ministra quer prender o senador da República, quer tirar o mandato dele, ele que foi eleito pelo povo brasileiro, né, por conta de uma, vamos dizer assim, uma brincadeira num vídeo que eu acho que nem ele sabia que estava sendo filmado. Braia Dalzoni. Primeiro, assim, é brincadeira, né? Com todo respeito à vice-procuradora-geral da República, salvo engano, foi ela que assinou, a Lindora. Eu não vi a vice-procuradora-geral da República quando um senador foi pego com dinheiro nas nádegas, Álvaro. Eu não vi a vice-procuradora da República em 3 dias pedir a prisão do senador. É interessante, foi 3 dias, né? Denunciaram. Assim, ela nem dormiu, me parece, né? Foi muito rápida. Fez plantão lá na PGR, né? Então, assim, é um absurdo isso aqui, né? Do ponto de vista político, eu vou chegar no direito já. Do ponto de vista político, é um absurdo. É um absurdo você querer caçar um senador da República por uma brincadeira. Foi isso que ele fez. Foi uma brincadeira. Primeiro que ele não fez um canal oficial, né? Ele não estava transmitindo uma notícia. Não é um pronunciamento dele. Era uma brincadeira, alguém estava filmando ali. É a história do dolo. É a história do dolo. Não há nada ali naquilo dali. Aí, aquilo dali, ele vai perder o mandato dele, vão jogar ele na prisão. Pera lá um pouquinho, vice-procurador. Aonde a senhora estava aí quando uma série de parlamentares... teve um que foi pegando dinheiro, passando envelope com vídeo tudo gravado. O senador do dinheiro nas nádegas... Chico Rodrigues, do Roraima. Eu não vi a senhora, a vice-procuradora, fazer nada em relação a isso. Eu não vi a senhora com a mesma rapidez, com todo respeito aqui. Então eu queria entender esse duplo padrão, eu queria entender. Agora, do seu ponto de vista técnico, né? Tem lei para isso, Brian? Eu consultei aqui o constitucionalista Pedro Lenza, né? Doutor e mestre pela USP. Questão da corrupção. Ele colocou alguns pontos que eu acho profundamente importantes. Primeiro ponto é que o STF não é competente nesse caso. O suposto fato criminoso praticado por um senador, para ser julgado no STF, tem que ter ocorrido durante o mandato, ok, e apresentar conexão com o mesmo. Vejamos a tese firmada na ação penal 937, abre aspas, o foro, por prerrogativa de função, aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados à função desempenhada. Conforme disse o ministro Dias Toffoli, a prerrogativa de foro constitui exceção ao princípio republicano e assim deve ser interpretada restritivamente. Outra coisa, ponto 2, que o constitucionalista destaca. Mestre e doutor pela USP. Perda automática do mandato como um dos pedidos da denúncia, ele pergunta.
o Supremo Tribunal Federal superou o entendimento firmado no julgamento do Mensalão, que é a ação 470, e a partir do julgamento da ação penal 565, passou a entender que a perda do mandato em razão da sentença transitada em julgado, mesmo que a pena seja superior a 4 anos, que foi a condicionante que a Lindora colocou na sua peça, não é automática. E depende da decisão da Casa, por se tratar do artigo 55 da Constituição. Regra especial em relação ao disposto do artigo 15 da CF. Esse daqui são 2 destaques que o constitucionalista Pedro Lenza destaca, né? E aí, você vê, voltando para a política... É perseguição? É complexo, veja. Até onde se apura... O Gilmar representou ele, inclusive, na ordem dos advogados já, né? Porque agora o Moro é advogado, é necessário a gente destacar isso. O Gilmar foi provocar a PGR e a PGR deu essa resposta em 3 dias. Eu acho que... E aqui tem também, eu gostaria de destacar, Álvaro, tem aqui o Caio Paiva, que é um ex-defensor público, também jurista e tal. Ele destaca algumas coisas sobre essa denúncia, né? E um ponto que me chamou muita atenção é que até o crime, o suposto crime, está errado. Ele fala bem assim: não tendo sido imputado um fato específico na fala do Moro, a conduta configura difamação e não calúnia. Então, você veja que é uma peça que tem uma série de problemas, tanto de competência quanto de ordem técnica. Me parece que ela está atendendo só um pedido do ministro, né? Que deve estar incomodado com a declaração. Olha, eu gostaria, acabei de ver aqui, professor, que esse pedido caiu na relatoria da ministra Carmen Lúcia. É uma ministra que já deu brincando aqui, uma esquerdada algumas vezes, mas eu espero que ela seja garantista nesse momento. Ela é uma mulher meio pragmática, né? Igual o Lula, nós estávamos conversando aqui, é um pragmatismo assim meio da conveniência, né? Todo mundo lembra, por exemplo, quando ela comentou na Justiça Eleitoral aquela coisa de que o Brasil é contra a censura. É um veneno, mas pode ser um remédio, mas pode ser um veneno, né? Mas vamos entender que é um remédio. Isso. Então, eu espero que o Supremo, inclusive eu espero que o presidente do Senado não precise se meter nessa história, porque é um absurdo. Do ponto de vista político, se questionar, querer caçar um mandato de um senador da República, querer colocá-lo na prisão por causa de um videozinho. Pera lá, né? Tem gente aí que já fez coisa muito pior e tá aí. Pô, que duplo padrão é esse? Que velocidade é essa, Álvaro Corá? Que velocidade é essa? Né? Não, eu acho que só vão parar quando colocar o Moro na cadeia para querer fazer o que... Mas, né? Gente, é a materialização daquilo que o Lula falou naquela entrevista. Né? Eu não vou repetir aqui porque todo mundo acompanhou. Não tem outra explicação para isso a não ser um incômodo constante com o que o Sérgio Moro fez no papel dele lá dentro da Lava Jato. E isso não desceu na garganta da galera. Essa que é a grande verdade. Professor. Não, nós estamos falando aqui de justiça, não de vingança. É vingança, professor? Estou falando aqui de justiça. Primeiro, qualquer magistrado é profundamente vigiado, Álvaro. Nós temos amigos que são magistrados que não podem beber uma cerveja publicamente, porque eles são controlados, têm um controle. Eles colocam cerveja em copos comuns, assim, para mostrar como se fosse bebendo água, porque há uma vigilância muito grande sobre a conduta do magistrado. O Conselho Nacional de Justiça faz isso. Então, inclusive nas redes sociais, tivemos fato agora dessa maneira. E aqui no Amazonas também teve uma ministra, teve uma magistrada que foi punida com venda de sentença. Tá? Essa é uma denúncia grave também que se faz. Quer dizer, o Conselho Nacional de Justiça, que foi uma grande vitória da democracia, né? Porque, na verdade, os magistrados achavam-se dono do mundo, né? Mas qual foi o crime que o senador cometeu? Peraí, vamos entender. Não seja apressado. Não seja igual o meu companheiro aqui do lado, que ele pega uma narrativa e cruza com a outra narrativa e vai para sacanear com o governo Lula e sacanear com o STJ. Não é assim, não. Direito de resposta. Cada caso é um caso. Então, é fato
que o senador se pronunciou sobre a matéria, levantando suspeita da conduta ética e moral do ministro, é fato, está aí a declaração Ele não dele. se pronunciou, professor. Aquilo ali é um vídeo... Isso é interpretação. Não, professor, Não, ele peraí. se pronunciou. Pronunciamento é você se dirigir aqui e gravar intencionalmente. Qualquer locução de qualquer cidadão é um pronunciamento. Então eu vou lhe gravar num churrasco... Vou lhe gravar num churrasco e vou colocar na internet e vou dizer que o senhor tá... Mas não aí, pode, professor, que é isso? Aí, peraí, vamos aos fatos. Tem questão da... Então, pega-se... Da racionalidade. Há uma denúncia... Não, e da intimidade. O interessado... Se você for gravar o que se fala num churrasco todo dia... A direita não deixa falar. Quando a gente quer analisar o negócio, deixa falar. Vai, professor. Primeiro, vamos lá. Primeiro lugar, o interessado formula uma denúncia. A denúncia junto à Procuradoria-Geral da República para tomar as providências. Não é qualquer interessado, é o ministro da Suprema Corte que está reclamando direito. E não foi nenhuma lulista que se pronunciou. Foi um membro do Ministério Público de carreira, tá? Que se pronunciou e formulou a denúncia ao STJ. E o STJ o Supremo já designou relatoria. E a relatora é a doutora Carmen Lúcia, que vai apurar os fatos. Agora, eu vejo que a denúncia é grave, porque afeta a moralidade, a ética e o juízo do ministro Gilmar. Agora, afetar a questão do julgamento do mandato, aí eu já não concordo. Não concordo com isso porque a vontade do povo é soberana. E eu quero que eu gosto muito que o Moro continue no Congresso Nacional, no Senado, para dar sua contribuição. Acho que ele pode dar uma boa contribuição no Senado, nesse conjunto de forças, nessa correlação de forças. Agora que ele fez uma brincadeira de mau gosto, que ele tem que responder por isso, ele tem que ser admoestado, como se diz no direito romano. Sem querer relativizar. Peraí. Sem querer relativizar. Então o senhor entende, no seu entendimento, que o ministro Barroso tem que responder quando ele disse que eleição não se ganha, se toma. Não, aí, olha aí. Voltamos para o vernáculo. Vamos lá. Voltamos para o vernáculo? Voltamos para o vernáculo, quer dizer... Mas o que o senhor acha, professor? Não, olha, tá vendo? Você, narrativa contra narrativa. Eu quero me deter sobre Moro. Então, eu estou dizendo que a denúncia foi formulada de acordo com o trâmite legal. O trâmite legal é esse, é a processualística. Ninguém está discutindo isso. E já foi designado para a relatoria. As grandes revoluções não acontecem na porrada, eles fazem democraticamente. Ele tem que ser, eu acho não, ele tem que ser admoestado de qualquer maneira, porque ele não pode afetar a moralidade de um ministro de Estado, que é o ministro do governo, ministro da Suprema Corte. Eu vejo dessa maneira. Agora, a questão do mandato, veja se o filho do Bolsonaro foi afetado. Não foi afetado. A mesma regra adotada para o filho do Bolsonaro vai ser adotada para o Moro também. É regra, é norma. Eu só acho, viu, professor, eu vou dar uma opinião sobre esse caso. Eu só acho que a gente está começando a criminalizar opiniões nesse país. Né? E isso é muito grave, porque isso cria uma espiral do silêncio. Nesse caso, piada, né? Não é nem opinião, né? Vamos lá. É o que se fala, está se criminalizando o que se fala. A gente admitir que há uma possibilidade de prisão a alguém, eu não estou falando só do Moro, a alguém... Só porque o cara falou alguma coisa, acho muito grave. Nós estamos ultrapassando, professor, o limite daquilo que nós, enquanto brasileiros, vivemos até hoje. Eu nunca me senti privado de falar nada na vida. Eu não fui criado assim. Eu nasci em 1978. Né? Então, assim, a minha infância, obviamente, a gente ainda estava ali... Você nasceu no tempo da ditadura. Ok, é isso que eu quero dizer. Eu já estava no regime militar, mas estava acabando. Mas, então, quando eu me entendi... eu já vivia da liberdade, né? Eu já vivia no direito de manifestação, de falar o que quisesse, né? E responder sobre isso se fosse o caso. Mas aqui, no caso em questão, o que me parece é que nós ultrapassamos, e não foi agora, e me causa um pouco de consternação ver que, por exemplo, a mídia militante, esse consórcio de mídia, ele meio que apoia esse tipo de criminalização.
quando é conveniente. Como eu já vi alguns colegas que são militantes, quando são censurados, ficam incomodados, né? Quer dizer, a censura ela só serve para calar aquele que fala alguma coisa que não me agrada. E eu acho isso muito ruim, né? Eu acho que todo mundo tem que ter o direito de falar. Pró ou contra, tem que ter o direito de falar. E quando você considera a possibilidade, vindo de uma procuradoria, e eu concordo, é algo técnico, é algo que é mais grave do que a gente imagina, porque a gente está institucionalizando um conceito de cerceamento do pensamento. Quer dizer, o Moro, mesmo sendo senador, ele tem o direito de pensar o que ele quiser, né? Ele tem o direito de tirar uma brincadeira. O que ele fez nada mais foi do que uma brincadeira que nós fazemos com Lula. Quem é da esquerda faz com o Bolsonaro. Ontem mesmo eu estava com um grupo dizendo assim, o Bolsonaro é misógino, é fascista, não sei o quê. Era uma conversa de botequim. Imagina se eu gravasse isso e dissesse, olha, vou mandar prender, porque o cara não é fascista, o cara não é misógino, o cara não sei o que e tal. Você vai ter que provar esse crime que você está acusando. E o pior é que isso se multiplicou nas famílias, né? Não, tem gente que ganha dinheiro em cima disso. Então eu acho... Você está discutindo. 10 segundos. Eu acho o seguinte, eu acho que o ministro, ele tem o direito de se sentir ofendido ou não. E ele tem o direito de representar o senador Sérgio Moro. Ok. E aí o Sérgio Moro corre o risco de pagar uma indenização por dano. Sim, não tenha dúvida disso. É isso aí, é o normal. Esse é o normal, sempre foi assim. 50 mil reais?